Os Pecados dos Pais. Esse era o título do romance pelo qual os oficiais do imortal Zweig, de Jaroslav Hasek, aprenderam a sabedoria da cifragem. O pai do grande escritor também não era isento de pecados. Todas as lembranças de sua infância estavam ligadas à embriaguez de seus pais. Professor modesto, o Sr. Hasek era chamado de professor por sua inteligência e leitura, mas isso não o impedia de beber todo o seu dinheiro em vários pools de Praga. De vez em quando, a família tinha que se mudar de seu apartamento sob a cobertura da noite, simplesmente para escapar do proprietário e da polícia. E o pequeno Yaroslav foi enviado por sua mãe para procurar seu pai dissoluto nas cervejarias para tentar economizar algumas moedas. Seu pai morreu jovem, de uma doença desconhecida, terrivelmente inchado, possível uremia renal. A vida do próprio escritor foi repleta de ações e palhaçadas ainda mais selvagens. Ele tentou se afogar no rio onde fugia de sua família, bebendo por dias seguidos e bebendo todo o seu dinheiro. Ele era um soldado corajoso, um prisioneiro de guerra que sobreviveu em condições desumanas, o representante mais inteligente e educado da intelectualidade tcheca. Mas isso não o salvou do cenário de seu pai. Ele bebia, tinha comportamento desordenado e morreu 40 anos antes de terminar seu brilhante romance. Morreu exatamente como seu pai, dos efeitos da embriaguez, terrivelmente inchado. Zweig está morrendo duramente, disse ele uma última vez, virando-se de costas para a parede. A influência do pai na vida da criança é enorme, e Freud, não sem razão, escreveu sobre os muitos complexos que estão associados à imagem do pai. O pai tem poder mágico sobre o destino da criança, suas palavras e ações adquirem o poder de um feitiço, tornam-se o vetor sobre o qual se desenvolvem os eventos da vida da prole. Às vezes ele pode literalmente bater em seu herdeiro a agressividade, a raiva e o desejo de destruição. Esse foi o caso de Adolf Hitler, cuja infância é conhecida por ter sido marcada pelo fato de seu pai tê-lo espancado até ficar inconsciente. Tendo perdido seus filhos anteriores na primeira infância, o pai, ao que parece, deveria ter-se preocupado com o único sobrevivente, guardando-o como a menina dos seus olhos. Nada disso. Talvez os infelizes bebês tenham morrido porque não eram necessários para o monstro, porque sentiram o que os aguardava na vida terrena. José Vissarionovich também foi espancado, especialmente por seu pai alcoólatra, Bezo, que era desprezado por toda a aldeia. Ele seguiu outro caminho, foi capaz de se vingar do mundo inteiro, de conquistar um enorme poder, mas dificilmente era um homem feliz. A primeira esposa morreu jovem, a segunda se matou. As relações com os filhos não deram certo, os amigos tiveram que se matar. O pintor Karl Brulov cresceu como uma criança tão doente que os médicos não tinham esperança de curá-lo. A medicina tinha recursos muito modestos, portanto, os médicos não tinham esperança de curá-lo. Como a medicina tinha recursos muito modestos, o médico só podia aconselhar a manter o menino no jardim, ao ar livre, em uma grande pilha de areia quente, sem que se saiba o que aconteceu. O pai furioso pulou em cima do bebê doente e bateu no ouvido dele, fazendo com que Brulov ficasse surdo para o resto da vida. E ele viveu pouco tempo, pouco mais de 50 anos. Sofria com o vício do álcool, casou-se sem sucesso em uma idade avançada e frequentemente entrava em depressão. Então Pavlovich Chekhov, um sutil especialista em psicologia humana, não conseguia esquecer as surras e humilhações que teve de suportar, de seu pai até sua morte. Ele morreu aos 44 anos. Ele sempre dizia, e escrevia, que considerava seus pais as melhores pessoas do mundo, mas não conseguia esquecer as surras, ou melhor, não conseguia subconscientemente. Ele adoeceu cedo com tuberculose e, por algum motivo, não recebeu tratamento, sendo ele próprio um médico. Ele disse algo sobre as doenças serem dadas de cima para baixo, mas ele não queria morrer. Ele começou o tratamento quando já era tarde demais. Sua vida pessoal era infeliz. Casamento tardio com a atriz Olga Kniper. Vida separada, de fato, e ausência de filhos. Os dois irmãos do escritor sofriam de dependência de álcool. Um deles bebia, o que é chamado de black, e morreram ainda jovens, embora tivessem talentos e habilidades. O pai de Asquith simplesmente não notava Asquith, chamando-o simples e brevemente de nada. Sua mãe vestia a criança com roupas femininas, amarrava laços, e seu pai cruelmente ignorava e desprezava o futuro dramaturgo e escritor famoso. Asquith ficou fabulosamente rico graças às suas obras. Teve um casamento feliz e criou 2 filhos. Mas, de repente, ele começou a destruir sua vida magnífica, como se obedecesse a uma ordem secreta, um feitiço sombrio. Ele odiava a esposa e os filhos, a ponto de sentir repulsa física,
Escondeu isso no início e depois parou, tendo um caso homossexual com um jovem lord. Foi como se ele tivesse demonstrado deliberadamente seu caso antinatural. Inglaterra puritana, entrada em conflito e depois em processo judicial com o pai do lord, desonrando publicamente seu nome no tribunal, e foi para a prisão. Suas peças não foram mais encenadas, ele não começou a imprimir livros, faliu e morreu em total pobreza em um hotel miserável, esquecido por todos. Ele tinha apenas 46 anos de idade. No Museu do Cientista e Inventor Genial, o sonhador de Kaluga K. e Tsiolkovsky, seu descendente, trabalhava como diretor. Um dia, de repente, ele se virou para os visitantes admirados e começou a contar amargamente sobre a vida miserável e sem esperança de seu antepassado genial. A família estava morrendo de fome, as crianças não tinham nada para vestir, não havia pão nem remédios. E o cientista inventou algo que foi ridicularizado por todos os habitantes da cidade. Deixe-o fazer ciência, disse o neto, mas a família tinha 5 filhos, e eles poderiam cuidar deles, ou não tê-los de jeito nenhum. Como resultado, 2 dos 5 filhos cometeram suicídio e 2 terminaram seus dias em um hospital psiquiátrico. Mas, por profissão, Tsiolkovsky era um professor. Um pedagogo. Estranha paixão por teorias metafísicas e surpreendente frieza emocional, até mesmo estupidez, em relação a seus próprios filhos, com quem vivia sob o mesmo teto. O poeta e escritor Rudyard Kipling era um homem de pequena estatura e energia fervilhante. Ele admirava as façanhas do exército britânico, escrevia poemas de propaganda enérgicos, inspirando os bravos soldados a novos feitos. Mas ele mesmo não foi à guerra. Quando a guerra estourou, o escritor fez todo o possível para que seu filho, que havia sido declarado inapto para o serviço militar, entrasse para o exército. Esse filho era deficiente visual, sofria de várias doenças e mancava. Graças aos contatos do pai, o filho foi levado para a guerra. Como era de se esperar, o infeliz inválido foi morto na primeira batalha. Não houve limite para a alegria triste de seu pai. Todos enviaram telegramas de solidariedade a Kipling. Buquês de flores, admiraram seu impulso heroico, pode apostar, sacrificar seu próprio filho. O destino trágico de infeliz filho nunca foi mencionado. Obviamente, Kipling matou 2 coelhos com uma cajadada só. Demonstrou até ao fim seu ódio há muito tempo persistente pela criança frágil que não realizou suas ambiciosas esperanças e, mais uma vez, mostrou seu heroísmo desenfreado, sua coragem desesperada. Como não lembrar o antigo deus grego Cronos, que devorava seus próprios filhos. Muitas vezes, programas sombrios e monstruosos vêm do pai, mas não são transmitidos abertamente, mas de forma codificada. Às vezes, o roteiro de vida destrutivo do pai é suficiente, às vezes ele expressa seus desejos verbalmente, metaforicamente, por assim dizer, como no caso de Eunhild. Às vezes ele usa a violência, e às vezes ele tenta pisotear e devorar seu filho de maneiras ainda mais perversas. Christina Groff, autora de livros sobre psicologia transpessoal, certa vez ouviu um padre aconselhar seu pai a perdoá-la. Não posso fazer isso, respondeu ela a seus exortadores. Eles ficaram surpresos e insistiram no perdão. Não posso perdoá-lo. Sou vítima de incesto. Sou vítima de incesto. Foi a resposta da mulher. Falar sobre perdão é fácil se a situação não envolver pessoalmente. Obviamente, há coisas irreparáveis, e o relacionamento entre pais e filhos nem sempre é tão bom e simples quanto a pintura de Rembrandt. O paralítico, ou fruto da boa educação,